bom dia. Estamos ao vivo com o Bate-Papo FGV em sua edição em São Paulo. O programa debate temas da atualidade com professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Em um ano, o real teve uma desvalorização de 17,70%, oscilando principalmente por conta das eleições. Ontem a cotação da moeda americana chegou a R$ 3,72, mas ela superou a barreira de R$ 4,20 em diversos momentos do ano. Esse comportamento da moeda não apenas interfere no planejamento e orçamento das famílias, principalmente nessa época de ano que todos se preocupam com as atividades do próximo ano, mas também afeta preços de combustíveis e, consequentemente, política de preços. O que esperar do próximo ano? Para falar sobre estes temas, convidamos o professor Joelson Sampaio, coordenador de graduação da Escola de Economia de São Paulo. Joelson é doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo e em Finanças Corporativas e Mercados Financeiros pela própria FGV, com período de sanduíche na Universidade do Colorado. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O que eu queria começar a nossa conversa, professor, é o seguinte: quais são os prováveis cenários para o próximo ano em relação ao impacto da dinâmica cambial na nossa economia? Uma boa pergunta. Bom, primeiramente, bom dia, é um prazer participar do programa, Rui. Para o próximo ano, o mercado ele tem hoje uma previsão de uma melhora do comportamento do câmbio por conta do cenário político que ele tem de expectativa, né, que pode mudar quando a gente viver esse cenário. E esse cenário para o próximo ano é um câmbio em torno de 3,80, 3,90, que ainda assim é um patamar elevado para a economia, exatamente. Mas hoje o mercado ele tem um cenário, digamos, em termos de expectativa, melhor para o próximo ano em relação a 2018. Entendi. E a gente está agora em outubro, professor, e a maioria das pessoas, assim, cidadãos normais, se não se planejou, está começando a pensar nas viagens de férias também e fazer planos para o próximo ano, né? Uma faculdade, um curso, etc. e tal. Como é possível a gente traçar um planejamento interessante dentro desse cenário de incertezas e em relação a essa volatilidade que a gente vê em relação ao câmbio? Nesse caso, Rui, o que é legal, então, aí para ajudar as pessoas que estão se preparando ou para uma viagem ou para um curso, que vão precisar comprar dólar, né? Então, quando você tem um cenário de muita volatilidade, o que significa volatilidade? Variação. Então, o dólar pode ir, como você falou, para 4,20, depois está em 3,70. Então, é muito melhor comprar 3,70, mas lá atrás você não sabe se vai ser 3,70 ou 4,20. É você fracionar essa compra para você não ter o risco de ponta, que a gente chama. A gente fala aquele risco de exposição naquele momento. Então, se você fraciona, claro que às vezes você não vai ter o ótimo, que é comprar no menor nível, mas também você não vai estar num outro patamar, que é comprar no pico. Tá. Então, fracionar ajuda bastante as pessoas no sentido de suavizar essa volatilidade, esses picos que a gente observa do dólar no orçamento dela. Tá. Quando você fala fracionar, seria fazer um planejamento mensal, reservar uma parte do orçamento só para fazer essas compras. Exato. O que seria o fracionar, né? Então, assim, eu vou colocar um exemplo. Eu vou fazer uma viagem para Disney em dezembro. Então, eu não preciso esperar dezembro para comprar dólar, tudo de uma vez. Posso fazer isso, mas eu tenho que ter ciência que eu vou comprar o dólar de dezembro, que pode ser 3,60, pode ser 4,20. Então, tem que ter ciência disso. Se eu não quero correr esse risco, eu posso me planejar, dependendo de quando você teve a ideia, a iniciativa de fazer a viagem. Então, eu pensei e decidi em julho. Então, de julho para frente, você pode fazer um planejamento de compra fracionada daquele valor que você vai precisar e, obviamente, aproveitando as baixas para comprar uma quantia maior, para você não ter aquele risco de ponta, aquele risco de dezembro, de repente, de ter um câmbio desfavorável para você. Essa é a ideia de fracionar e passa por planejamento. Então, assim, você precisa ter uma ideia de mais ou menos quanto que você vai gastar, também para você, de repente, não comprar demais e não faltar
dólares na sua viagem. E dessa forma também a gente preserva o nosso orçamento também, né? Não fica aquela coisa apertada também. Depois, quando você volta, tem que um monte de dívida para pagar também, correndo o risco do dólar aumentar também, né? Exato. Se você tem um planejamento, eu acho que suaviza aí bastante e melhora a questão de risco para quem vai viajar, enfim, para a família, porque você consegue ter mais previsibilidade, você consegue ter mais controle da situação. Acho que esse é o ganho que você tem, principalmente num cenário de alta volatilidade, onde o dólar está mudando muito num espaço de tempo muito curto. Como é que essa volatilidade do dólar, professor, impacta o mercado brasileiro, né? A gente, por exemplo, teve um evento alguns meses que foi a greve dos caminhoneiros, né? Assim, tudo que assustou totalmente o país, né? Justamente porque o dólar, o petróleo, ele é uma commodity, também está ancorada no dólar, né? Assim, além desse caso, assim, que outras situações a volatilidade do campo pode afetar o orçamento familiar e também a questão de finanças macroeconômicas, né? Assim, Interessante. Essa é uma outra boa pergunta quando a gente fala de o câmbio, o dólar na vida das pessoas, né? Então ele afeta direta e indiretamente a vida das pessoas. Então mesmo aquela família que às vezes não imagina que vai ter um impacto por conta de um câmbio, como que a gente observou, de um dólar muito caro, né, ou o real desvalorizado, ela acaba sendo afetada. Então o que seria a família, ou enfim, as pessoas que são afetadas diretamente? São aquelas pessoas que compram dólar. Ou você importa diretamente algum produto em dólar. Então você é afetado diretamente. E quando você é afetado indiretamente? Quando você, por exemplo, vai abastecer e para você, de repente, a gasolina é da Petrobras, mas a Petrobras segue preço internacional. Preço internacional em dólar, isso acaba afetando o preço que você paga lá na bomba, o preço que você paga na gasolina. Então é um efeito indireto. E não só esse, né? Então você pode, de repente, ter também um impacto nos produtos que você compra, porque quando você tem um impacto no combustível, ele é um insumo na parte de transporte de toda a mercadoria que circula na economia, e esse impacto ele também é passado para o preço do produto. Então, o frete ficou mais caro, vai afetar o preço dos produtos, também pode ter um impacto indireto para o consumidor. É raro uma pessoa não ser afetada de alguma forma, né? Então, ou uma empresa. Uma empresa ela pode ser a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Ela pode ser afetada diretamente porque ela importa, mas às vezes ela não tem esse impacto direto, mas tem impacto na parte de logística e distribuição dos produtos. Às vezes ela não importa o produto inteiro, mas ela importa um componente que ela utiliza, ela acaba sendo impactada. Para a empresa, o planejamento é muito importante também, né? Porque a gente observa quando olha para trás que quando você tem eleições, você tende a ter mais volatilidade no câmbio. Então as famílias, as empresas, elas precisam sempre lembrar que ano eleitoral tem uma tendência maior de mais risco cambial, de mais volatilidade e de repente, se possível, antecipar um pouco para minimizar o risco. Quando eu falo antecipar, a empresa pensar no planejamento de estoques para de repente também não ficar exposta a uma taxa muito alta. Por exemplo, há muitos fundos no mercado atrelados a dólar, né? Seria um bom instrumento, por exemplo, de se preparar para esses ciclos de alta e de volatilidade, como você mesmo apontou agora em anos eleitorais. Como é que funciona essa questão de fundos? Eu já ouvi falar de previdência privada, mas tem outros fundos também que elas... Então, investimento em dólar, quando você tem um cenário assim, ele acaba sendo atrativo, né? Eu sempre recomendo para as pessoas que não são conhecedoras do assunto, não vivem isso, não estão no dia a dia, para elas não aumentarem sua exposição em períodos assim. Entendi. Então é melhor você, se você quer fazer esse tipo de investimento, fazer via um profissional, via um fundo, né? Porque quando você faz diretamente, você tem um ganho, um retorno esperado maior por conta do risco. Só que muitas vezes a pessoa esquece que tem um risco ali por trás. Assim como há um mês atrás bateu 4,20, a gente está hoje vendo 3,70. Então a pessoa que não está no dia a dia, ela pode ser, digamos que surpreendida por uma variação muito grande e de repente ela fala, agora eu vou ganhar dinheiro e de repente reverte o caminho, a tendência e ela perde. Então,
Em cenários como esse, é melhor, se você não é do dia a dia, se você não acompanha, ter um profissional. O que significa isso? Fazer via um fundo de investimento, via uma instituição financeira, eu acho mais seguro. Sim. E se aproveita também essa onda e consegue alavancar os ganhos no investimento. Mesmo porque, né, assim, às vezes a pessoa fica muito empolgada quando vê essa alta muito forte e vai investir e pensando no curto prazo, por exemplo, eu vou ter que tirar esse dinheiro no mês que vem, né, e aí cai de novo e ou a pessoa perde, ou a pessoa resgata com perda, ou ela tem que manter num longo prazo, né? Assim, exatamente. Então esse é o risco quando a pessoa ela se expõe, risco e retorno. Então se expõe a um retorno esperado maior, vem também carregado uma questão de risco que muitas vezes as pessoas não se atentam. E é importante sim lembrar disso. Por isso que tem os profissionais que vão ajudar as pessoas a investirem e, enfim, a ter ganhos mais seguros nesse sentido. Entendi. Professor, nos últimos anos, pelo menos desde a década de 90, mas intensificou-se a partir de 2008 com a crise do subprime nos Estados Unidos, a quebra do Lehman Brothers, a crise dos países europeus. O mercado internacional também tem uma grande parcela de contribuição aí nessa oscilação da moeda, né? Principalmente devido a esses, eu não sei se o termo técnico é esse, mas defaults, né? Assim, uma ameaça de calote, como aconteceu com a Grécia nos últimos anos e também na Islândia. Como é que o investidor precisa estar atento em relação a esses movimentos, assim, tudo, e se existe algum cenário de risco assim nos próximos anos, além do risco interno também, mas no mercado internacional? O câmbio, ele basicamente ele é reflexo do que a gente vive no país e o que a gente vive no mundo, né? Principalmente quando você tem hoje cada vez mais os países interligados via comércio. Então, quando a gente olha aí um câmbio hoje de 3,70 ou de 4, a gente tem ali um componente que, nesse ano, né, 2008, é explicado principalmente pela questão interna, mas também tem a questão externa. Porque muito investidor que coloca dinheiro em país emergente, ele também diversifica a sua carteira colocando dinheiro em país, digamos, desenvolvido, mais seguro, né? Então, nesse caso, o que acontece com a migração de capital entre países, que é o que a gente já observou esse ano? Quando um país desenvolvido, que tem uma relação forte, como os Estados Unidos têm com o Brasil, como a China tem com o Brasil e outros países têm com o Brasil, por exemplo, aumenta a taxa de juros, ele aumenta a rentabilidade para o investimento nesse país. E aí tem o que o mercado chama de flight to quality, que é assim, o dinheiro dólar desse investidor, ele sai de um país emergente e vai para um país mais seguro, porque esse país aumentou a rentabilidade e deixou mais atrativo o investimento nele. Isso afeta todos os países emergentes, então não afeta só o Brasil. Se a gente olhar, a Argentina também tem sua crise hoje e tem esse efeito, enfim, outros países, a Turquia recentemente a mesma coisa. Então, outros países emergentes, eles acabam sofrendo com essa questão também. Então, quando tem alguma mudança de cenário em países envolvidos, esses investidores, eles tiram dinheiro ou diminuem seus investimentos nos países emergentes e ampliam nesses países mais seguros em termos de investimentos. O Brasil tem uma taxa de juros altíssima, né? Assim, tudo uma das mais altas do mundo, pelo menos até alguns anos atrás, acho que só perdia da Turquia, não sei se como é que está esse ranking hoje. Mesmo com uma taxa de juro alta, assim, tudo com uma promessa de rentabilidade boa, assim, tudo, o investidor internacional ainda prefere ambientes mais seguros e mais estáveis. Sim. Exato, porque quando a gente vê uma taxa de juros alta, ela é uma contrapartida de ambiente institucional, de estabilidade econômica, ou seja, é uma forma de você conseguir atrair esse investidor. Hoje, historicamente, a taxa de juros do Brasil, ela está muito baixa, né? Quando a gente compara o Brasil com ele mesmo no tempo. Quando a gente compara o Brasil com outros países, ainda ela é alta, mas quando a gente compara o Brasil no tempo, ela está digamos, num patamar bem menor, mais reduzido, ou seja, baixo. O que significa isso? Que ele tem hoje uma atratividade muito mais sensível a mudanças de cenários externos por conta dessa taxa, ou seja, ele tem uma taxa hoje
que não é tão elevada, e tem um cenário econômico ainda muito e político muito incerto para o futuro. Então isso acaba aumentando a sensibilidade dele em cenários como esse. Aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, ou uma expectativa de aumento de taxa de juros, você tem uma migração de capital maior, né? É importante sempre lembrar, Rui, que assim, a gente trabalha muito a economia com a ideia de trade-off. Então você não consegue, você tem que abrir mão de uma coisa para outra, você não consegue fazer, são as questões de escolha, né? Então assim, quando o governo, por exemplo, ele fala, eu vou aumentar a taxa de juros, ele pode ganhar de um lado, que de repente é atrair investimento ou controlar a inflação, tudo mais, mas ele tem um impacto grande aí na dívida pública no Brasil, que é alta, né? E retomando um ponto que você colocou, o investidor estrangeiro, ele está olhando também o nível da dívida. É importante lembrar que ele não olha só o nível da dívida. Na verdade, o que preocupa o investidor hoje é a aceleração, ou seja, é a velocidade que a dívida está crescendo. Quando a gente olha Estados Unidos, Japão, o nível é alto da dívida. Mas por que eles não se preocupam como eles têm se preocupado com os países emergentes, o Brasil especificamente? Porque a nossa trajetória nos últimos anos tem sinalizado um cenário ruim para esse investidor. E é isso que ele se preocupa, é isso que ele está olhando. Porque, no limite, é aquilo que você falou. Será que isso não aumenta ou pode aumentar uma chance, um risco de o Brasil não conseguir honrar seus compromissos, enfim, de não conseguir aquela ideia de que o Brasil, como outros países latinos já viveram, né, de dar um calote na dívida, enfim, isso gera um efeito para esses países de longo prazo péssimo para esses investidores. Então, essa expectativa ruim que se cria quando você tem um aumento na velocidade do endividamento do país, que é o que a gente observa hoje, que também tem reflexo em outras contas que a gente observa. Por exemplo, o déficit, né? O Brasil tem um problema seríssimo de déficit para resolver. E tudo isso, no final do dia, afeta a vida das pessoas, afeta o câmbio, afeta as famílias. Entendi. Estamos ao vivo com o professor Joelson Sampaio, da Escola de Economia de São Paulo, falando sobre as oscilações do dólar e o impacto na economia, no orçamento das pessoas. Professor, nossos internautas podem mandar perguntas pelas redes sociais da FGV. E estamos aqui com uma pergunta do José Augusto, que eu achei bem ampla, mas enfim. Ele pergunta assim, que em relação à economia, quais são as nossas expectativas, né, assim, nessa nossa conversa referente aos próximos anos? Olha, em relação aos próximos anos, quando a gente observa expectativas, a gente tem o que a gente precisa fazer, né, então o que é esperado, né, quais são os desafios do próximo presidente, independente de quem seja, que é colocar a economia no trilho. O que significa isso? Resolver o problema do déficit, isso não tem como. Mas para resolver o problema do déficit tem que resolver o problema da previdência também. É verdade. Então, assim, o Brasil ele precisa entrar num trilho que, digamos, possibilite crescimento sustentável, que não é aquele crescimento de curto prazo apenas, estimulado pelo consumo, ou de repente por um ganho de renda real, que vai dar uma retomada de crescimento, mas que não vai perdurar se você não tiver mudanças mais amplas e pensando no longo prazo. Então, assim, o Brasil ele precisa, esse é o desafio hoje, mudar essa trajetória. Então, tem variáveis que você mexe na economia que você afeta no curto prazo. Então, consumo, eu vou crescer no curto prazo, mas a gente sabe que precisa aumentar investimento. Para aumentar investimento, precisa aumentar a poupança. Para aumentar a poupança, você tem que ter um ambiente econômico, institucional melhor, mais seguro. Isso é importante, tá? Sim. E o brasileiro, ele não tem o hábito, Rui, pensando no longo prazo, na pergunta dele de expectativa e tudo mais, ele não tem a cultura de poupança como a gente vê na China. Mas também é importante lembrar que, no geral, os países, eles têm um perfil mais parecido com nós, como os Estados Unidos também, do que com a China, que tem um perfil de poupar muito maior do que os outros países. Ou seja, o que significa isso? O chinês ele pega uma parcela maior da renda e substitui de consumo hoje para consumo no futuro, tá? E o que leva as pessoas a fazerem isso é, primeiro, uma estabilidade,
uma remuneração que garanta, bom, eu estou abrindo mão, porque é aquela questão, é muito melhor consumir hoje, né? De repente eu consumir no futuro, salvo se eu tenho uma substituição que me vale a pena, uma remuneração por esse tempo. Essa é a ideia de poupar, de ampliar essa poupança, né? Então, eu abro mão de um consumo hoje para um consumo no futuro. A que preço? Essa é a questão. Então a gente precisa, e aí preço não é só taxa de juros, remuneração do investimento, é ambiente também, tá? Isso é importante. A gente precisa melhorar isso, porque sem isso a gente não consegue sair do patamar de 17% que a gente sempre vive, a gente não consegue ampliar investimento, que é o que vai gerar também crescimento de longo prazo, e aí a gente sempre vai ficar naquela ideia de eu financio o consumo, então eu dou crédito, eu faço digamos que um estímulo microeconômico ali para as famílias, mas que é um voo de galinha que a gente ouve falar, né? Você tem um crescimento muito de curto prazo, mas você não consegue engrenar e colocar a economia para um rumo de crescimento mais sustentável. É porque justamente ela, pelo que eu imagino, né, isso foi muito debatido, foi um dos poucos debates que teve na campanha presidencial desse ano, né, de alguns candidatos, é para liberar uma demanda que está reprimida, né, assim, como teve no Plano Real, né, assim, também no primeiro governo Lula e também agora também que é, por exemplo, o caso do candidato Ciro Gomes em relação ao SPC, né? Que é justamente isso, liberar as dívidas das famílias para que elas voltem a consumir, né? Isso. O consumo, ele ajuda muito assim, a sair de uma crise, a você colocar um crescimento ali, ou estimular um crescimento de curto prazo, mas assim, digamos que o desafio para o próximo presidente é, além disso, primeiro, colocar a economia no eixo, né? Ou seja, resolver o problema de déficit, resolver o problema de previdência e outras reformas importantes para o país, mas eu acho que depois disso feito, colocar realmente o país numa trajetória de crescimento sustentável que não é trivial. A gente ouve muito no debate econômico aquela questão do que fazer. Então, o que fazer a maioria fala, todo mundo sabe falar. O como que é o desafio, né? Como que você vai implementar isso? Porque o como passa também pela política, né? Você precisa de uma aprovação no Congresso, você precisa negociar, e aí é o desafio, né? Você precisa abrir mão. Então, assim, quando a gente fala de previdência, vai ter perda. Não tem como você falar, eu vou fazer uma reforma que ninguém vai perder. É mentira, você vai ter perda. Então, assim, mas você precisa passar para a população, olha, essa perda ela é importante para as gerações futuras, ela é importante para o país como um todo, né? E aí, essa questão de perda, ela também tem que ser bem desenhada. Eu não posso penalizar só aquela pessoa que hoje já é penalizada e manter o privilégio para um grupo que, de repente, tem maior poder de barganha. Então, assim, perda é para todo mundo, né? E aí é como você coloca isso para a população, como que você coloca isso para o Congresso para você conseguir sucesso. Mas, assim, eu acho que o como é o desafio também do próximo governante, né? Do que fazer. O que fazer muita gente já sabe, enfim, é uma coisa que a gente sempre ouve no dia a dia. O como que é o grande desafio. Que é o percurso, né? Como fazer. O senhor falou bastante do problema da questão do déficit brasileiro, né? E eu andei lendo, ao me preparar para essa entrevista, que tem uns cálculos do FMI que dizem que a dívida pública brasileira já superou 80% do PIB, né? Que ultrapassou a marca dos 5 trilhões. Qual é o alerta que essa variável nos dá em relação às políticas macroeconômicas e também impacto na poupança das famílias e no orçamento? Assim, o que fazer para gerenciar esse déficit todo? Enfim, o Brasil já teve problemas de dívida interna muito fortes, né, etc. e tal, e é algo que precisa ser administrado, assim, precisa ter gestado. O que se diz no mercado em relação a essa questão? O medo do mercado, o medo do investidor, eu acho que o desafio também para o próximo governo mais do que o nível de 80%, é a trajetória que a gente teve nos últimos anos da dívida. Ela ampliou muito rapidamente. Muito rapidamente. Né? Então, é esse o ponto, é isso que traz muita preocupação, basicamente, tá? Então, o governo ele tem que, digamos que, ter um ponto de inflexão, ele tem que mudar essa trajetória, ele tem que ter políticas que mude muito a velocidade e que volte a um patamar menor, principalmente a questão de equilíbrio fiscal. Ou seja, é isso que vai, digamos que, contrapor essa questão da dívida, da velocidade que a gente tem. Porque o governo, o que acontece? Ele precisa se financiar, né? Então, quando ele precisa se financiar, a gente tem uma economia que cresce muito pouco, passou por uma recessão
histórica, né, bastante significativa, ele precisa se financiar, ele vai ao mercado, emite dívida, paga um juros alto por isso, e se ele não consegue reverter esse ciclo, ele vai ter que continuar aumentando sua exposição em dívida, e numa velocidade maior, o que sinaliza para o investidor um cenário muito ruim, né? Que é aquela ideia, aquele ponto assim para as pessoas entenderem bem, né? Então assim, às vezes você tem uma dívida alta, mas você tem uma boa capacidade de pagamento. Às vezes você tem uma dívida baixa, mas o seu endividamento, a sua alavancagem, ela teve uma aceleração que ela preocupa, fala, nossa, mas o Rui, de repente, ele teve um aumento no endividamento muito grande que traz uma preocupação se ele vai conseguir honrar. Né? Então, é aquele ponto, mais do que uma questão de nível, é uma questão de velocidade. E mais do que só olhar a dívida, é olhar também como o governo vai resolver o problema fiscal, porque é uma coisa ligada à outra diretamente, né? Agora, se a gente continuar nessa velocidade, vai ser muito ruim. É isso que o mercado, digamos, que reflete nos seus indicadores, quando a gente olha risco país e tudo mais. Ele está olhando basicamente a velocidade que a gente tem se endividado. E, no limite, será que a probabilidade de default aí vai aumentando, que é aquela ideia que você trouxe no início, ou seja, se ele continuar nessa velocidade, se não tiver um sinal claro de reversão, de mudança, que possa melhorar as expectativas em relação à estabilidade fiscal, estabilidade econômica, a questão de dívida, ele encara como, olha, a probabilidade de ter algum default ou, digamos, problema no pagamento da dívida começa a aumentar. É esse o ponto. Legal. Professor, temos mais uma pergunta do José Augusto, que está participando hoje bem ativamente do nosso bate-papo, né? E ele pergunta assim, se você acha que o protecionismo tinha que ser dissolvido no Brasil ou atenuado. Eu imagino que seja o protecionismo de mercado, enfim, que nosso mercado ainda continua muito fechado, né, em relação a outras economias. Enfim, qual que é a tua posição em relação a essa questão? Bom, essa é uma pergunta interessante, né, e que tem posições bastante diversas, né? Os economistas divergem muito nesse ponto. Eu sou de uma posição, eu acredito que o Brasil ele teria ganhos maiores se ele fosse menos protecionista. Tá? Essa é a ideia de você, porque o protecionismo, na verdade, muitas vezes ele incentiva a ineficiência. Né? Então eu acho que você tem que ter um país menos protecionista e que consiga focar energia, esforço e aumentar a produtividade e aumentar a eficiência para se tornar mais competitivo. E se tornar competitivo não via câmbio, via preço apenas, mas se tornar competitivo via realmente produtividade e eficiência. Eu acho que esse é o caminho. Então, eu sou do lado que o Brasil teria mais ganhos se ele diminuísse sim o protecionismo. É um grande desafio também, porque a gente sabe que o protecionismo muitas vezes vem aí por conta de lobby, enfim, que existe e não porque existe uma causa, digamos, justificável, que seja boa para o país e não para um segmento. Nós vivemos muito isso no final da década de 90 até meados de 2005 com o discurso da ALCA, né? Que os empresários brasileiros queriam esse prazo assim, para se adaptar, liberar. E no final das contas não saiu nada, né? Isso que é a questão. Professor, antes dessa conversa, a gente estava falando um pouco muito sobre questões relacionadas à reforma, né? E durante este ano, na campanha presidencial, pelo menos a reforma tributária foi um assunto que foi, pelo menos, apresentado e os candidatos todos falaram. Uma das propostas que realmente que circulou foi do economista Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal, né? Que, entre outras coisas, estabelece um imposto sobre bens e serviços que substituiria 5 grandes impostos, né? E modificariam a forma de distribuição desses impostos entre os entes da federação, né? Até que ponto, no médio e no longo prazo, propostas e reformas como a tributária precisam ser feitas para que surta efeito na melhoria do orçamento, não só das famílias, como das empresas também, no planejamento? Esse é um bom ponto. Eu acho que tem duas coisas. A gente tem muitos tributos, né? Então a gente tem uma complexidade tributária no Brasil muito grande e a gente tem uma taxa, digamos que um nível de imposto muito alto. Então acho que são duas coisas que precisam ser atacadas. A complexidade, que eu acho que
está em linha com o ponto que você trouxe, de ter um que substitui 5, um que substitui 10, ou seja, menos tributos. E tem a questão depois também de nível. A gente tem um exemplo, digamos que aparentemente por hora bem sucedido nos Estados Unidos, né, da redução de imposto. As empresas tiveram uma redução média de 30% para 20%, e aí você já teve um resultado positivo. Que foi claro o imposto de renda, né? O imposto de renda. E vale lembrar que não é só isso que justifica tudo, tá? Mas teve um impacto, sim, essa questão de você reduzir a tributação. E principalmente, aqui no Brasil, a gente tem uma tributação que ela onera muito a cadeia produtiva, né? E isso acaba prejudicando. E aí entra na questão de reduzir, de repente, o nível. Qual é o trade-off? Menos imposto. Se você reduz imposto, vai ter um impacto na receita. Então não é trivial essa conta, não. Mas eu acho que a questão é, o ponto, o Brasil precisa se discutir e ele precisa mudar. Ele precisa passar por uma reforma que discuta nível, porque tem um ganho, de repente, intertemporal. Ah, tudo bem, eu posso abdicar de receita, mas no futuro as empresas produzem mais, a economia cresce mais, e isso vai ter um ganho de receita que vai compensar, de repente, essa perda em termos de nível, né? Agora, reforma tributária, ela tem que ser discutida de forma técnica, de forma que afete todos os agentes. Eu não posso chegar e falar, amigo Rui, você tem uma empresa, eu vou te dar uma isenção. Isso não é interessante, a gente já viu que não é interessante. Eu acho que tem que pensar em termos para a economia, o que é importante, o que é bom. E tem muita gente que sabe, conhece, é especialista na área, enfim. Eu acho que capital humano para discutir o assunto no Brasil não falta, tá? Eu acho que o ponto aí é olhar a economia como um todo, e é um ponto importante, sim, para crescimento econômico, para aumento de produtividade. Bom, professor, tem uma pergunta do Michel Matavelli, que ele queria saber a tua opinião. Efeito Bolsonaro, você acha que o dólar aí está na casa dos R$ 2 em 2019? É um sonho, né? Para mim também. Né? Não, é muito difícil. Assim, o mercado hoje ele tem uma previsão, né, para o ano que vem, né, de 3,90, 3,80. A gente sabe que dólar é uma coisa assim que deixa muito economista de joelho na hora de prever, porque muda muito, né? Ele é uma variável assim que tem muita incerteza, enfim, muito sensível a diversos aspectos, internos e externos, como a gente já discutiu. Eu diria que é um cenário pouquíssimo provável, né? Então eu prefiro aí seguir um pouco ainda o que o mercado tem de previsão, que pode mudar muito também. Agora, o que é importante a gente ressaltar? Hoje a gente tem expectativa para 2019, agora em 2019 a gente vai viver. Isso pode mudar muito, tá? Para melhor ou não, mas hoje é uma expectativa, né? Então a gente pode ser surpreendido positivamente ou não. Isso quem vai dizer é 2019. Então hoje o mercado ele tem uma expectativa positiva. Quando eu olho assim, olha, eu estou precificando um cenário, por exemplo, do Bolsonaro entrar por uma questão do economista que ele tem, da plataforma que ele defende, isso é expectativa. Agora, claro, se ele não começar a entregar o que ele falou, ou se ele mudar muito o que ele falou, a gente vai ver uma mudança rápida de expectativa, de câmbio e tudo mais, né? Porque o agente ele responde rápido, o mercado ele responde muito rápido a isso. Então hoje a gente tem um cenário que é, olha, o que a gente espera para o próximo ano? Agora quando a gente começar lá em janeiro, depois quando ele tomar posse, enfim, o que ele falou, ou ele ou outro candidato, né? Estou assumindo que o mercado está precificando, né? Enfim, a eleição está aberta, mas enfim, ele ou outro candidato. Quando começar a viver, aí o mercado começa a ajustar, né? E isso surpreende, a gente já viu na história, surpreendeu para cima e surpreendeu para baixo. Então, teve presidente que o mercado falou, vai ser um desastre, e não foi. Vai ser bom, entendeu? Então, assim, isso muda. Eu acho que é isso que é importante. Assim. Hoje a gente tem muita expectativa. É importante a gente depois ver como que isso vai se realizar. Pode muita gente ficar frustrada ou não. Esse é o ponto.
Entendi. Professor, infelizmente a gente está assim, caminhando para os minutos finais, mas eu queria fechar essa nossa conversa. Assim, falamos também durante o bate-papo sobre a dificuldade do Brasil do brasileiro em geral de poupar, né, de criar poupança, né? Eu queria que só que você esmiuçasse um pouquinho mais quais medidas que as autoridades poderiam tomar para estimular e fortalecer essa poupança de longo prazo. Existem mecanismos que poderiam incentivar ou induzir assim, que as pessoas poupem mais? Existe sim, Rui. Existe mecanismos, enfim, o governo já fez tentativas de melhorar o ambiente de investimento, de melhorar o ambiente institucional. Eu acho que passa por aí. Agora sim, para você conseguir estimular a poupança de longo prazo, você tem que ter uma economia segura, você tem que ter um mercado de capitais desenvolvido. A gente desenvolveu bastante nos últimos anos, mas tem muito ainda para crescer. Eu acho que são medidas microeconômicas também que vão fomentar investimento, poupança de longo prazo por parte das famílias, tá? É muito fácil chegar, a gente não tem a cultura de poupar, e de repente falar para você, olha, esse é o problema, a gente tem problema de cultura de poupar, então eu vou e melhoro lá a condição de financiamento, no cartão de crédito, as pessoas vão consumir. Mas eu acho que tem uma questão de o governo induzir também políticas e tem espaço para isso, de melhorar o ambiente, de gerar segurança, o investidor olha isso também e principalmente desenvolver ainda mais o mercado de capitais, enfim, o mercado financeiro para você fomentar esse tipo de poupança de longo prazo, tá? Que é fundamental para um país que quer crescer. Tá ótimo. Professor Joelson, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso bate-papo, agradecer também a participação do público e a participação também dos internautas que nos acompanharam e mandaram perguntas. Mais informações sobre a FGV é só acessar nosso portal www.fgv.br. Até a próxima e continuem conectados.